já padecemos muito por isso e continuamos a padecer, inclusive, né? Mas isso é uma prática que pode, eventualmente, ocorrer também no parlamentarismo. Isso é uma questão de cultura cívica e de cultura política. Temos agora a pergunta do José Fernandes. Professor Tassiano, no presidencialismo é possível governar sem ter a maioria no parlamento? É possível. Há muitos anos no Brasil, se nós pegarmos os últimos anos para cá, se pegarmos inclusive desde o período do Jânio Quadros, não é? Nenhum partido, só houve um pequeno período durante o governo Dutra em que um partido só tinha a maioria, que era o PSD. De lá para cá, nenhum partido teve maioria no Congresso. Isso chama-se, atualmente os cientistas políticos chamam isso de presidencialismo de coalizão. Para que se tenha uma ideia, no atual governo, né, deste ano que nós estamos, começou, a legislatura começou em 2003, o partido com maior representação na Câmara tinha 18,9%, menos de 19% das cadeiras. Ora, para aprovar qualquer coisa na Câmara é preciso pelo menos metade mais 50% mais 1. Um partido que tem 19% não consegue governar. E o que ele precisa fazer? Aquilo que se chama coalizão de governo. Quando essa coalizão de governo existe e é negociada politicamente, o governo pode funcionar, ainda que com alguma precariedade. Quando ele não consegue negociar politicamente, verifica-se o escândalo que nós vimos, não é? Que é o escândalo do Mensalão. A necessidade de se cooptar por outros meios que não a negociação política. Professor, para essa aula nós escolhemos... Foi indicado John Locke como nosso personagem. Qual é a importância dele para o nosso estudo de hoje? Bom, é preciso lembrar que antes de John Locke, em inglês como ele, há o filósofo do Estado contemporâneo, que é Thomas Hobbes. Locke é o teórico da divisão dos poderes do Estado. Foi ele quem elaborou a concepção de dividir os poderes antes de Montesquieu, né? Qual é a diferença entre Locke e Hobbes? Hobbes é um contratualista que explicava o surgimento do poder do Estado como um contrato que a sociedade fazia, que a sociedade civilizada fazia, para entregar o poder a alguém que garantisse a todos a sua independência e superar, assim, o Estado pré-civilizatório, em que manda o mais forte. E aí o mais forte seria o Estado estabeleceria essa ordem. Então, o pressuposto fundamental da filosofia dele é a ordem, a liberdade do cidadão. Ao passo que, de Locke, há mais do que o pressuposto da liberdade, também o suposto da propriedade. É isto que separa Locke de Hobbes. E é esse pressuposto da liberdade com respeito à propriedade que foi o lema da Revolução Francesa, que é a ascensão da burguesia ao poder, né? E o fim da sociedade estamental, dividida entre nobreza, clero e aristocracia, e passaram, a partir do momento em que a Revolução Francesa consagra a subida da burguesia ao poder, nós passamos a ter sociedades de classes e não mais sociedades estamentais. Professor, para encerrar nossa aulinha de hoje, o que tem de aperfeiçoar o presidencialismo brasileiro? Muito, muito e muito. O presidencialismo brasileiro tem pouco mais de 100 anos. Começou em 1889. É um presidencialismo relativamente jovem num país relativamente velho, porque nós não somos um país jovem. Nós começamos o nosso processo civilizatório com a descoberta, com a colonização, etc. Há outros países muito mais jovens do que nós. É preciso lembrar que a Alemanha, por exemplo, é um Estado unificado a partir de 1870, quando o Brasil já tinha governo independente há muito tempo. A Itália, em 1880, são, portanto, nações unificadas muito mais jovens do que o Brasil, sob aspecto político. Mas as práticas do presidencialismo brasileiro foram muito deturpadas. De que maneira? Primeiro, com o controle do parlamento pelo executivo, algo que ainda se verifica hoje, em menor escala, mas ainda se verifica. Por quê? Para que o regime representativo seja efetivamente representativo e prevaleça a liberdade, há 4 requisitos. As eleições têm que ser periódicas, elas têm que ser livres, têm que ser competitivas
e o mínimo de manipulação possível. Por que se diz um mínimo de manipulação e não sem nenhuma manipulação? Porque há hoje outras formas também democráticas de se manipular. A televisão, os meios de informação, etc., manipulam, mas essa é a manipulação aceitável. O que não se aceita é a manipulação política. Então nós precisamos aprimorar, não é, os nossos mecanismos, o nosso sistema eleitoral. E algo mais importante do que isso, os sistemas políticos é um conjunto de subsistemas. Se um deles não funciona bem, os demais também não funcionam. O que se chama de distonia entre os sistemas ou entre os poderes. É isso que nós temos que aperfeiçoar. Definirmos de antemão que sistema queremos, que forma de governo queremos e que forma de Estado queremos. Definido isso, evidentemente, fica muito mais fácil a administração do processo político. Chegando no finalzinho da nossa aula, é hora de mostrar as nossas dicas para os seus estudos complementares. E com as dicas de estudo a gente se despede. Encontramos você na próxima aula. Tchau, professor. Tchau, até a próxima aula.